Imagine que você está vivendo em um mundo onde seus pensamentos não vêm do seu cérebro. Seu crânio não é uma fábrica, é uma antena. Tudo aquilo que você chama de você está sendo recebido, não gerado. Os cientistas finalmente estão levando isso a sério. E se o seu cérebro for apenas o receptor? Durante 400 anos, contaram-nos sempre a mesma história. Os neurônios disparam, a química acontece. A partir desse tecido cinzento e úmido, todo o universo da sua vida interior é fabricado. O seu amor por alguém, o sabor do café, a cor vermelha, tudo criado dentro de 1,5 kg de carne. Mas eis a questão: ninguém nunca mostrou como, nem uma única vez, em nenhum experimento de laboratório. Podemos mapear quais neurônios disparam quando você pensa na sua mãe. Observamos o oxigênio fluir quando sentimos medo. Mas o salto da eletricidade para a experiência, do sinal puro para o sentimento real, continua sendo um vazio completo. Os filósofos chamam isso de o problema difícil da consciência. Ele derrotou todos os cientistas que já tentaram resolvê-lo. Pergunte a si mesmo com honestidade: onde você está agora mesmo? Não o seu corpo, você. Aquele observador silencioso que lê estas palavras. Você se sente localizado em algum lugar atrás dos seus olhos, não sente? Um pequeno piloto dentro de um crânio. Ninguém consegue encontrá-lo. E esse pequeno piloto tem consequências. Se a consciência for apenas atividade cerebral, quando o cérebro morre, você morre por completo. Nada resta. Sua avó se foi. Seu eu do futuro é passageiro. A própria realidade é química fingindo importar. A maioria das pessoas nunca para pensar nisso. É pesado demais. Então damos de ombros e continuamos rolando a tela. Mas os cientistas seguiram investigando. O que descobriram nos últimos 30 anos desfez, em silêncio, toda a história que contamos a nós mesmos. Porque uma anomalia se recusa a encaixar nesse modelo. 1991, Atlanta, Geórgia. Uma mulher é levada numa maca. Pam Reynolds. Um enorme aneurisma na base do cérebro. Os cirurgiões precisam fazer algo quase impensável. Eles resfriam o corpo dela até 15 graus Celsius e drenam todo o sangue da cabeça dela por completo. Eles param o coração dela. Deixam o cérebro dela em linha reta no monitor. Por 1 hora, Pam Reynolds está morta. E ainda assim, quando acordou, descreveu toda a operação em detalhes surpreendentes, de memória. O formato da serra óssea. As conversas dos cirurgiões. Uma música tocando baixinho na sala. Ela disse que assistiu a tudo flutuando acima do próprio corpo. E tudo foi depois confirmado pelos médicos. Acontece que Pam Reynolds não está sozinha. O Dr. Sam Parnia conduziu um estudo histórico chamado simplesmente AWARE. Ao longo de 4 anos, em 15 hospitais, ele acompanhou pacientes que sofreram parada cardíaca e foram posteriormente ressuscitados. Seus cérebros haviam se calado. Nenhum fluxo sanguíneo, nenhuma atividade elétrica. Clinicamente, estavam mortos. E ainda assim, cerca de 1 em cada 10 relatou uma consciência clara e estruturada durante esse intervalo entre a vida e a morte. Alguns descreveram acontecimentos na sala que seria impossível terem visto com os próprios olhos físicos. Um homem relatou com precisão uma conversa inteira que aconteceu 3 minutos depois que seu coração havia parado completamente. 3 minutos. Quando seu cérebro tinha 0 atividade elétrica mensurável. Nem um lampejo, nem uma única centelha. Se o cérebro estava silencioso, quem estava observando? Os céticos contestam, dizendo que as memórias se formam depois, na névoa da recuperação. Eles afirmam que o cérebro tem explosões ocultas que não conseguimos detectar. Talvez. Mas o mesmo padrão continua se repetindo em todo lugar. Em todas as culturas, idades e continentes, crianças que nunca ouviram falar de uma vida após a morte descrevem o mesmo túnel, o mesmo calor, o mesmo reencontro. Algo está acontecendo que o nosso modelo simples não explica. E é aqui que a ciência se torna verdadeiramente incômoda.
Os neurocientistas têm um segredinho sujo. Eles conseguem encontrar correlatos neurais da consciência o dia inteiro, facilmente. Quais regiões do cérebro se ativam e quando? Que química acompanha cada sentimento? Mas correlação não é causa, lembre-se. Ligue um rádio, ouça a música. Seus circuitos se correlacionam com a canção. Isso não significa que o rádio a compôs. O filósofo David Chalmers formulou isso em 1995. Ele o chamou de o problema difícil da consciência. Os problemas fáceis, disse ele, são a fiação. Como os cérebros processam a luz, organizam a memória, acabaremos por desvendar isso. O problema difícil é diferente, porque tudo isso é acompanhado por uma experiência interior. Afinal, em algum momento, por que a coisa toda não acontece no escuro, como um computador sem nenhum usuário observando lá dentro? Nenhuma teoria respondeu a isso. Nenhuma. Alguns cientistas tentaram construir modelos mesmo assim, estruturas elegantes surgindo. A teoria da informação integrada diz que a consciência surge quando um sistema integra informação suficiente exatamente no padrão certo. A teoria do espaço de trabalho global chama isso de uma espécie de transmissão, em que um sinal vence a loteria da atenção do cérebro. Esses modelos são elegantes, descrevem com beleza, mas não explicam o que faz a experiência realmente ter uma sensação. A matéria por si só não tem motivo para sentir nada. Mesmo assim, de algum modo, você está lendo isto e você sente. Organize átomos em uma rocha, em um termostato, em um humano. Em algum ponto dessa linha, a experiência subjetiva simplesmente surge. Mas onde? E por quê? Ninguém sabe. Toda tentativa de derivar o sentimento a partir das frias equações da física fracassou completamente. Então, um pequeno grupo de físicos fez uma pergunta herética. E se estivermos procurando no lugar completamente errado? Então os físicos entraram na conversa. Roger Penrose não é um místico. Ele é um físico matemático laureado com o Nobel. Ele ajudou Stephen Hawking a desvendar os mistérios dos buracos negros. Cientista sério, credenciais de peso, nada de misticismo. Nos anos 90, Penrose uniu-se a um anestesiologista chamado Stuart Hameroff. Juntos, eles propuseram algo extraordinário. Eles chamaram isso de redução objetiva orquestrada, OR, para encurtar. A alegação central deles, resumida ao máximo, é mais ou menos assim. No interior de cada neurônio existem estruturas minúsculas chamadas microtúbulos, fitas de proteína, com o formato exato de um andaime microscópico. Penrose e Hameroff defenderam que esses microtúbulos não são apenas estruturais. Eles funcionam como antenas quânticas dentro do seu cérebro. Pequenos instrumentos captando algo que a química comum não consegue registrar. Então, o que exatamente eles estão captando? Um campo. Uma camada da realidade onde a própria consciência habita, tecida na trama do universo. Entrelaçada como a gravidade, como o eletromagnetismo, uma das coisas fundamentais das quais a própria realidade é construída. A ideia parece absurda, até você lembrar que a física quântica vem nos dizendo coisas estranhas há um século. O efeito do observador. Partículas que se comportam de maneira diferente no exato momento em que alguém as observa. O emaranhamento se estendendo por qualquer distância. Os físicos têm defendido há décadas que a consciência e a medição estão, de algum modo, ligadas no nível mais profundo da realidade. Sob essa perspectiva, seu cérebro não é um transmissor, ele é um sintonizador. Imagine isso com cuidado por um instante. Pense em uma televisão. Quebre a televisão, o programa não desaparece, ele apenas para de passar naquela tela. O sinal ainda está lá fora. Conserte outro aparelho, sintonize-o e o programa simplesmente retorna. Agora imagine que seu cérebro é esse aparelho. E você é o sinal. Se for verdade, a própria memória pode existir em outro lugar, o que nos leva a algo ainda mais perturbador. Existem casos médicos que não fazem sentido algum sob o modelo antigo. Nenhum. Considere a lucidez terminal.
Pacientes idosos com demência grave, cérebros devastados nos exames, regiões corticais inteiras completamente perdidas. Eles não reconhecem os próprios filhos há anos. Então, horas antes da morte, despertam de repente, completamente. Eles falam frases completas, chamam a família pelo nome, se despedem, sabem exatamente quem são. E então, morrem. Como é que um cérebro danificado produz, de repente, uma consciência tão nítida? Não deveria. Segundo o modelo antigo, é simplesmente impossível. Sob o modelo da antena, o sinal sempre esteve lá. O receptor se reabriu brevemente antes de desligar para sempre. Agora considere a hidrocefalia. Adultos documentados vivendo vidas normais, trabalhando, criando filhos, com pontuações médias em testes de QI. Mas seus crânios são quase todos líquidos, com quase nenhum tecido cerebral restante. O neurologista John Lorber catalogou dezenas de casos. Um paciente obteve 126 de QI, conquistou honras em matemática, seu cérebro, uma camada fininha contra o crânio. Se a consciência é gerada pelo volume cerebral, isso é simplesmente impossível. Se a consciência é recebida, o volume é apenas fiação. Menos fios, mesmo assim, há sinal. A antena continua sintonizando, não importa o quão fino o receptor se torne. E há também os estudos com psicodélicos. Sob o efeito da psilocibina ou do DMT, as pessoas relatam as experiências mais vívidas de suas vidas. Consciência expandida, uma profunda sensação de conexão, encontros com coisas que parecem mais reais que a própria realidade. Você esperaria que o cérebro estivesse trabalhando mais intensamente do que nunca, mas os pesquisadores escanearam esses cérebros e descobriram o oposto. A atividade geral diminuiu, certas redes se apagaram. Menos cérebro, mais experiência. O padrão se repete novamente. Os sábios autistas nos mostram outra fissura na história. Crianças que de repente tocam concertos de piano que nunca aprenderam. Crianças que falam idiomas que ninguém lhes ensinou. Algumas adquiriram essas habilidades apenas depois de sofrerem uma lesão cerebral. Como se o dano ao filtro deixasse passar mais do sinal. E depois há as visões de leito de morte. Uma avó à beira da morte diz que o falecido marido veio buscá-la. A enfermeira no quarto vê algo. A criança ao lado da cama descreve a mesma figura. Relatos independentes corroborados. Um padrão teimoso demais para ser ignorado. Cada anomalia aponta na mesma direção. Um número crescente de pensadores nos pede para inverter toda a imagem. Não ajustá-lo, invertê-lo. A velha história diz que a matéria é fundamental e a mente é um acidente da matéria. A nova história diz que a mente é fundamental e a matéria é apenas uma aparência dentro da própria mente. A voz mais clara hoje é a de um filósofo holandês chamado Bernardo Kastrup, formado originalmente como engenheiro de computação. Ele trabalhou no CERN e não é nenhum guru místico agitando cristais. Kastrup chama sua abordagem de idealismo analítico. O universo, ele argumenta, é um vasto campo de consciência. Não muitas mentes, mas uma única mente. Cada um de nós é um pequeno redemoinho dentro dele, uma dissociação, um bolsão dentro do oceano. Um bolso onde a mente única esquece por um instante que é o oceano e pensa que é uma onda. Seu cérebro, nessa visão, é o que um bolso dissociado parece visto de fora, apenas uma imagem. Um furacão parece nuvens girando vistas de um satélite, mas na verdade é vento que você simplesmente não consegue ver. O cérebro é a imagem do processo, não a causa dele. A matéria emerge da experiência. A física continua funcionando. A química continua funcionando. Nada do que você aprendeu na escola é apagado, apenas é reinterpretado. As equações descrevem a superfície. A consciência é a profundidade. E aqui está a estranha convergência acontecendo agora.
Isto é basicamente o que os místicos dizem há milhares de anos, através de continentes, através de séculos, a mesma mensagem. Os sábios hindus falavam de Brahman, uma única consciência a sonhar todas as formas em cada fugaz instante desperto do tempo. Os mestres budistas apontavam para um solo sem fundo, sob o pensamento. Os contemplativos cristãos escreviam sobre Deus, em quem vivemos. Vocabulários diferentes, mesma forma essencial. Agora, físicos e filósofos chegam a conclusões semelhantes por meio da matemática e dos dados. Ao contrário do que muitos pensam, ciência e misticismo talvez não sejam inimigos, descrevem o mesmo elefante. Eles podem estar descrevendo o mesmo elefante de lados opostos. Então, o que isso significa para você esta noite? Comece pela coisa menor, a morte. E se a sua consciência não for produzida pelo seu cérebro, mas sim recebida por ele? Então a morte do receptor não é o fim do próprio sinal. Algo continua silenciosamente. O que você é, esse observador silencioso, pode simplesmente retornar ao vasto campo do qual originalmente veio. Não como um fantasma, não como uma personalidade que se agarra, mas como a própria consciência pura, completamente sem filtros. Isso não garante o paraíso, não promete que suas memórias vão sobreviver, mas muda completamente a aritmética esta noite, porque você nunca foi a onda. Você sempre foi o oceano fingindo, por um breve instante, ser uma onda. Agora considere a empatia. Se todos nós compartilhamos um mesmo campo subjacente, a pessoa à sua frente não está separada. Elas são a mesma consciência olhando através de olhos diferentes. A crueldade, de repente, se torna muito estranha sob essa lente. O mesmo acontece com a solidão. Aquela dor de estar separado dos outros, talvez seja a onda esquecendo o que é água. A meditação também começa a fazer mais sentido. Durante milhares de anos, os contemplativos diziam: fique parado, pare de perseguir os pensamentos. Sob o modelo da antena, meditar é exatamente o que parece: sintonizar o receptor, reduzir o ruído local. O luto ganha outra forma, o propósito ganha outra forma. Até a sua própria identidade começa a aparecer um pouco mais leve. Você não é um saco frágil de química se defendendo contra a extinção. Você é uma forma temporária, uma forma que o universo está experimentando. Isso não torna a sua vida menos preciosa, torna-a menos desesperada. Você pode atravessar o seu dia carregando isso, e as pessoas vão sentir. Mas uma pergunta permanece sem resposta. Se a mente é universal, o que é isso a que você chama de eu? Onde a sua individualidade realmente habita? Suas peculiaridades, suas memórias, seu jeito específico de rir, são reais ou apenas ondulações numa superfície compartilhada? Ninguém sabe ainda. Alguns pensadores dizem que o padrão local importa, a forma do redemoinho permanece única. Outros suspeitam que quando o receptor finalmente se desliga, o caráter individual se dissolve de volta no todo. Como uma canção que termina dentro de um silêncio maior, sua voz única se dissolve de volta na quietude universal. E quanto ao livre-arbítrio? Se você é uma expressão de um único campo, suas escolhas são realmente suas, ou é o campo inteiro escolhendo através de você? Filósofos antigos debateram isso. Os modernos ainda debatem. A resposta honesta é que não sabemos, mas talvez a própria pergunta esteja mal formulada. Talvez a liberdade tenha outra cara, quando quem escolhe não é quem você imaginava. E então surge a inteligência artificial, o próximo grande teste para essa ideia. Segundo o modelo antigo, se construirmos uma máquina complexa o suficiente, ela deveria despertar consciente. Basta adicionar neurónios de silício suficientes e mexer. Mas sob o modelo da antena, a complexidade sozinha não basta. A máquina precisaria sintonizar o campo, e ninguém sabe se a matemática consegue fazer isso. Talvez a IA seja a coisa mais inteligente da sala, e ainda assim
por dentro, não haja ninguém em casa. Ou talvez construamos um receptor bom o suficiente para captá-la. Previsões testáveis estão a caminho. A equipe do Dr. Parnia conduz novos estudos de ressuscitação com alvos ocultos, imagens colocadas em prateleiras, visíveis apenas de cima. Se os pacientes relatarem tê-los visto durante a parada cardíaca, o modelo da antena ganha provas concretas. Os físicos também estão investigando a coerência quântica em tecidos biológicos quentes. Eles estão verificando se os microtúbulos realmente conseguem manter estados quânticos. A próxima década não vai resolver isso, mas vai apertar o cerco de um dos lados. Podemos estar vivendo o último século em que os humanos acreditaram que o cérebro cria a mente. E se essa virada acontecer, tudo se reorganiza de uma só vez. A medicina muda, a lei muda, a ética muda. Nossa noção do que é uma pessoa, do que é uma morte, do que é uma máquina, tudo reescrito. Até mesmo a pergunta sobre o que a física descreve lá no fundo. São partículas? Ou é percepção até o fim, infinitamente? Então, é aqui que eu te deixo esta noite. Antes de dormir, perceba silenciosamente o observador dentro de você, neste exato momento. Essa presença silenciosa que lê estas últimas palavras. Não tente localizá-la em sua cabeça, apenas sinta-a. Pergunta a si mesmo com gentileza: isto está realmente vindo de 1,5 kg de tecido? Ou é algo maior olhando através de você? Você não precisa responder, apenas fique com a pergunta, porque ela é o começo de uma vida diferente. Se isto reorganizou algo dentro de você, inscreva-se. Tem mais chegando. Ciência alucinante. As bordas estranhas da realidade. Me conte nos comentários. Você já teve uma experiência que não conseguiu explicar? Um saber que você não deveria ter? Da próxima vez vamos mais fundo. A física da alma. O que as equações reais dizem sobre aquilo que sobrevive ao corpo? É mais estranho do que você imagina. E pode estar mais perto da verdade do que alguém jamais ousou admitir. Até lá, mantenha a curiosidade, mantenha a mente aberta e lembre-se,